Galera, mais um vídeo aqui no canal, mais um triste e melancólico vídeo pra gente trazer aqui pra você. O Abel Ferreira de novo aí, sem muito o que falar na coletiva, claramente aí nervoso, claramente incomodado com a situação do time, que não tá conseguindo jogar, não tá conseguindo criar soluções aí para as marcações adversárias. E a gente vai ver tudo, sem cortes, tudo que o Abel Ferreira falou depois do jogo, e já já eu volto para colocar alguns pontos aí do porquê eu acho um absurdo mandarem hashtag #ForaAbel. Não fique nervoso, daqui a pouco eu te explico porquê e você vê se você concorda comigo. Mas antes, olha só o que o Abel falou depois do jogo. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, é claro que a chance perdida ali pelo Flaco poderia ter mudado todo o cenário, a gente poderia estar falando aqui de outra coisa. Mas essa chance que ele teve foi, eu acho que, uma exceção nesses últimos 4 jogos. Foram poucas chances tão claras de gol assim do Palmeiras. E mesmo assim, quando você mexe no time hoje, você não faz mudanças assim no esquema, na escala, no esquema de jogo do Palmeiras. Você troca um zagueiro por um zagueiro, um lateral por um lateral. A gente pode esperar mudanças mais estruturais na equipe para tentar melhorar essa criatividade para a sequência da temporada, por exemplo, na estreia agora pela Libertadores? Obrigado. A única coisa que podem esperar é trabalhar para melhorar os nossos processos. É isso que nós vamos continuar a fazer. Tempo de adaptação aos jogadores que chegam, perceber as dinâmicas da equipa, perceber também que hoje jogamos contra o campeão. É uma equipa que está ao nosso nível. Falaste muito bem nos últimos, vou-te corrigir, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos sofremos um golo apenas e fizemos 4. Se olhares para os 2 últimos, Corinthians depende do ponto que tu quiseres olhar. Tu olhas para aquilo que te apetece e se eu tiver a dizer alguma coisa, corrige-me por favor. Nos últimos 5 jogos fizemos 4 golos e sofremos apenas um. E nestes 2 últimos, se quiseres, contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Botafogo, tenho que dizer isto com toda a honestidade, tem uma linha defensiva muito experiente, quer de uma equipa do Corinthians, quer desta, basta só olhar, e nós realmente tivemos muita dificuldade e muito sinceramente num jogo que podíamos ter ganho, mas também podíamos ter perdido. Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento Como? que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você, Não, como é que foi, sabe? você Como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Mas o Palmeiras não está Isso é uma deixando de história- trabalhar a bola no chão para cruzar muitas bolas. Parece que é um time que não trabalha a jogada, o É a Palmeiras. sua opinião, entendo a sua opinião. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Até com relação a essas jogadas do time do Palmeiras. No jogo contra o Corinthians, o adversário jogou com 4 atletas do meio de campo, bloqueando bastante as ações do Palmeiras por dentro também. Hoje, novamente, o Botafogo preencheu o setor do meio de campo para bloquear as ações do Palmeiras. Só que, normalmente, quando o Palmeiras perde a bola, o próprio meio de campo do Palmeiras fica muito exposto. Não falta, talvez, uma peça nesse setor do meio de campo? Talvez o Maurício possa te dar isso que hoje o Palmeiras tem essa dificuldade no meio de campo, principalmente em trabalhar um pouco mais por dentro e quando perde a bola não deixar tanto espaço? Não queria falar desses jogadores que faltam, que vocês sabem. Hoje, por exemplo, não tivemos nem o Aníbal, nem o Paulinho, nem o Maurício, nem o Rocha, nem o Gomes. Estamos com 6 jogadores lesionados e vamos continuar a trabalhar nos nossos processos. As nossas rotas de ataque, no ataque posicional, estão muito bem definidas. Vocês viram o nosso adversário, as oportunidades que o nosso adversário teve foi tudo transição. Tudo transição. Para a equipe falar com o teu colega, tudo transição. E a outra segunda que tiveram foi um cruzamento ao segundo poste que o Everton defendeu. Tudo transição. E as nossas rotas de ataque, para que você saiba, eu vou-lhe dizer para você ficar a saber tanto como eu. São combinações exteriores entre o ponta e o lateral em cima do lateral adversário
São combinações interiores, como foi o penalti que sacamos aqui com o São Paulo, com o Corinthians e com o gol que fizemos contra o Corinthians com o Maurício. E a terceira rota de ataque é de viradas. Estas são as nossas 3 rotas de ataque. O resto é transição, é bola parada e uma coisa que é fundamental, a criatividade também dos jogadores, porque os jogadores também ganham bolas sozinhos. É isso que nós estamos a trabalhar em cima dos nossos jogadores. Em cima do Facundo, que veio da seleção, em cima do Picarés, que veio da seleção, em cima do Emiliano, que veio da seleção, em cima do Estevão, que veio da seleção, em cima do Roque, que está a chegar está connosco há sensivelmente um mês. Vocês lembram-se do que aconteceu àquele jogador que foi contratado pelo Real Madrid, o Mbappé, que nos primeiros 7 jogos fez bola de golos? Lembram-se disso? Ou eu estou a dizer alguma mentira? Então o que nós temos que continuar a fazer, porque eu sei que vocês vão criar os enredos aqui, vocês gostam de criar muitos enredos. Estas são as nossas rotas de ataque, em ataque posicional, e nós o que temos que fazer foi o que sempre fazemos. Aceitar que não estamos tão criativos, aceitar que temos jogadores que estão em baixo de forma, e é bem evidente, se calhar um pouquinho cansados, aceitar que a equipa hoje não estava tão bem mentalmente, porque fomos a uma final. Parece que agora ir à final e perder a final parece que é o fim do mundo, que é ruim. Não, ruim tinha sido ficar no sofá a seguir ao jogo do Mirassol. Isso teria sido ruim. E é normal, e eu sabia disso, que o lado anímico do jogo de hoje não ia estar no nosso máximo. E do outro lado, estava uma equipa que, tal como o Palmeiras, quer ser campeã. E, portanto, empatámos o jogo. Como eu te disse, no jogo podíamos ter ganho e podíamos ter perdido. É verdade, nos últimos 5 jogos, para dizer aqui ao teu colega, temos 4 golos feitos, 1 sofrido. Penaltis perdidos e ocasiões flagrantes perdidas. Faz parte do futebol, a minha função é ajudar os meus jogadores e só há um caminho. É, dentro do tempo que tivermos para treinar, vamos treinar. Quando não tivermos tempo para treinar, vamos jogar. Abel, um tempo muito curto, né, de quinta-feira, de uma decisão de campeonato que o Palmeiras disputou com o Corinthians, para hoje disputar um outro clássico nacional contra o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. Como é que foi o seu trabalho mentalmente com os jogadores para que virasse essa página? Você até destacou na sua última resposta que teve ainda se sentia que não seria o 100% do Palmeiras mentalmente. Só um detalhe em relação ao jogo, principalmente ali no primeiro tempo, o Estevão é muito acionado ali, né? Na maioria das vezes ele prefere a jogada individual, até teve uma cobrança do Vitor Roque em relação a isso. Falta ainda um pouquinho de encaixe, de entrosamento ali do Estevão com seus outros jogadores? Não, como eu te disse, falta termos todos os jogadores disponíveis, falta-nos começar a ganhar para dar um pouquinho de confiança, apesar de termos ido à final e de não termos tido esse tempo todo que gostaríamos de preparar este jogo. Mas tudo o que eu vou estar aqui a dizer, se não interessa, dizer que o Botafogo teve... Né? O Botafogo nem sequer se apurou. Ouviram o que é que o presidente do Botafogo disse em relação ao Paulista? Né? Para não dizer o que eu estou aqui a pensar. Né? Eles tiveram 1 semana ou 15 dias a preparar só um jogo. E nós vimos de uma final que perdemos, que nos custou muito, porque tivemos oportunidade de entrar na eliminatória e não conseguimos. E sabia que este jogo ia ser difícil por 2 razões. Primeiro, porque não estávamos a jogar com um adversário qualquer. E segundo, porque o nosso lado anímico e a nossa confiança não estava... Agora não vou aqui esconder nada por baixo do pano. Não jogamos, estamos longe do nosso nível ainda, e ainda bem, que é sinal que temos muito para trabalhar. Sim, temos que ser mais eficazes, porque a verdade é que no final a oportunidade mais flagrante foi nossa, por muito que foi nossa, não fizemos golo. A nossa função é estar focados naquilo que temos que fazer, melhorar os nossos processos para continuar a crescer e continuar a competir como fizemos no Paulistão, para continuar a estar nas decisões em cada competição até ao fim. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje você terminou com Giai, Mikael, Fux. Ninguém quer saber disso, esqueça isso. Ou não, ninguém quer saber. Com alguns jogadores. Ninguém quer saber isso. Toda a gente só quer saber ganhar. Nós vamos continuar a trabalhar. Ninguém quer saber se mudamos 40% da equipa. Ninguém quer saber disso. Mas só posso fazer uma? Não, podes fazer o que tu quiseres. Estou a dizer que ninguém quer saber disso. Sim. As pessoas não querem saber. Tá, mas... As pessoas pensam que isto é matraquilhos, que é PlayStation. A gente mete lá a bola e, olha, joga para a direita, joga para a esquerda. E estes jogadores estiveram todos na seleção. Não estiveram a treinar comigo. Estiveram a treinar com os treinadores deles. Não estiveram a treinar comigo. Eu tive 2 dias para preparar este jogo.
O meu adversário teve 15 dias ou uma semana a preparar. Só o Palmeiras. Pressionam assim, pressionam assado. E nós temos que nos adaptar a isto. E aí, falar em adaptação, você falou do estado anímico. Eu acredito, até os jogadores que entraram depois que você colocou, achei que eles entraram até mais animados pro Muito jogo, bem, com entraram, vontade. corretíssima análise. Eu achei leve, tranquilo, inclusive o Felipe Anderson, que eu acho que te ofereceu uma opção boa no meio-campo, solto, leve, tocando, virando o jogo, prendendo a bola. E o Fux, como você falou, ele dá um lançamento, né, assim, consciente, para o Flaco ajeitar até o próprio corpo e finalizar. Você também teve essa mesma impressão? Olha, tive, sim senhora, inclusive eu disse isso aos jogadores na roda que nós fizemos no final. E às vezes é preciso um pouquinho isso, um pouquinho ir atacar a profundidade das costas do nosso adversário, que foi isso que o adversário fez e muito bem quando nós pressionávamos, com a bola a entrar no apoio frontal do centroavante do Botafogo, muitas vezes com o zagueiro canhoto, que era o que fazia mais esse passe, mais vertical, aqui ir nas costas, com deixar a bola pela frente, com os pontas a correr para a frente, e é isso que está a faltar um bocadinho à nossa equipa. Está a faltar na nossa equipa correr para as costas, não só o jogador que tem bola, mas sobretudo os jogadores que não têm bola, agredir mais através de movimentos facão nas costas do nosso adversário. E estamos a fazer exatamente os movimentos contrários, movimentos de aproximação, de tocar, e não é isso que temos que fazer. E acredito que isso venha muito ainda, por termos tido uma final há 3 dias, por nos ter custado muito perder, porque custa sempre perder uma final, por animicamente ainda nos virmos dessa derrota que deixa marcas, mas temos que continuar a trabalhar. Como te disse, não jogamos com uma equipa qualquer, jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. E viram eles a cantar? Os campeões, somos campeões. É isso que nós vamos procurar fazer nesta competição específica, que é de consistência e de resiliência ao longo, ou uma maratona, se quiseres. Bom, tá então o Abel Ferreira soltando os cachorros para cima da imprensa mais uma vez, e eu acho que dessa vez ele não tem razão de soltar os cachorros, porque não houve nenhum tipo de comentário maldoso da imprensa. O jornalista ali, o repórter, não fez nenhum tipo de comentário duplo sentido ou coisa do tipo, simplesmente fez perguntas que são perguntas duras de serem feitas agora no momento em que o Palmeiras está a 3 jogos sem vencer. O Abel Ferreira se saiu bem no momento em que ele diz que o repórter pergunta. Nos últimos 4 jogos, o repórter afirma, na verdade, nos últimos 4 jogos o Palmeiras fez 1 gol. Na verdade, é a alegação do repórter. Por outro lado, o Abel Ferreira diz, nos últimos 5 jogos fizemos 4 gols e tomamos 1. E aí ele se sai bem, porque dependendo do corte, na verdade é igual a linha de impedimento, né? 1 milímetro para cá tá impedido, mas para cá tá dentro do jogo, né? Tá gol legal, tá onside. Então, realmente ele se saiu bem, eu achei que ele saiu bem, de parabéns nesse ponto aí. Por outro lado, perdeu um pouco a linha depois, começou a retrucar com o repórter, que fez simplesmente perguntas para ele, perguntas que o torcedor também quer fazer, e quem está lá para fazer são os repórteres, então ele tem que entender que os repórteres, quando perguntam ali, e não são perguntas ali sacanas, ele tem que responder. Às vezes o torcedor gosta de fazer perguntas sacanas, mas tirando esse ponto aí da coletiva do Abel, e tudo que ele falou aí, que eu não concordei com grande parte do que ele disse aí, pelo menos 60% da forma que ele respondeu, pelo menos aí. Esse negócio de hashtag Fora Abel é um escândalo isso aí. Isso é um escândalo. Vamos lá, eu vou colocar um ponto aqui, nos próximos vídeos eu coloco mais, porque não temos muito tempo. Primeiro, é um escândalo você colocar um fora Abel, sendo que o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras. É claro que nós gostamos muito do Filipão, muita gente gosta muito do Luxemburgo também, mas eu acho que o Luxemburgo até ficou bem mais para trás, né? O Luxemburgo é o técnico basicamente dos anos 90, gente. Ele até ganhou o Campeonato Paulista em 2008, 2020 também, mas, gente, 2020 foi daquele jeito, né? Inclusive nos pênaltis. 2008 ganhou com méritos, mas tinha um bom time para a época também. O Abel tem também um bom time, por que não ganhou? Ele deu desculpa, inclusive, que mas os adversários se reforçaram. Abel, o Corinthians teve um reforço. Pelo onde eu sei aqui, o Corinthians teve um grande reforço que chegou este ano aí, né? Eu tô muito doido, né? Eu vi um repórter falando isso. E aí, Palmeiras teve Vitor Roque, tá certo que ele chegou aí 2 jogos antes desse aí, mas tudo bem, 2, 3 jogos antes. Beleza, vamos tirar o Vitor Roque. Ele teve aí o reforço no meio de campo do cara que já é titular absoluto seu, que é simplesmente que você tirou ele hoje, no jogo, ontem no caso, né? É o Martínez, volante, tá? Você tirou também Você tirou não, né? Chegou também aí o Facundo Torres, que é titular absoluto seu também, Abel.
Titular. Então, 2 titulares que chegaram, 2 gringos titulares absolutos do Palmeiras. Quem mais que tem aí? O Mikael chegou já com a lesão do Gomes, ele entrou, é claro que teve lesão do Gomes, o Gomes titular absoluto aí e tal, mas sem o Gomes entra o Mikael que tá jogando, muito bem aí, tirando aí aquele lance ali, né, contra o Corinthians que ele poderia ter feito melhor, né, no gol do Corinthians, que inclusive custou o título, né, diga-se de passagem. O Mike, ele e o Rios, aquele lado direito inteiro, vacilou aquele lance, se bem que o Mikael joga do outro lado, né, o Mikael tá jogando pela esquerda ali, mas ele tava por ali, fazendo cobertura, e aí, enfim, não vamos voltar aqui no tempo, né, não vamos remoer isso aí. Mas é um absurdo que o Abel é o maior técnico pessoal do Palmeiras. Muita gente tá falando isso aí, cara, tá esquecendo que antes do Abel, cara, não era assim. Você teve aí, o Palmeiras ganhou o título em 2015, a Copa do Brasil, em 2016 o Brasileirão, 2017 não ganhou nada, foi vice-campeão, igual foi ano passado com o Abel, tá? Aí em 2018 foi campeão brasileiro com o Filipão, 2019 não ganhou absolutamente nada também, nada, tá? Nem Paulistão, nem nada. 2020, aí ganhou o Paulistão com o Luxemburgo, e depois desandou a jogar mal pra cacete lá, uma equipe horrorosa dentro de campo, assim, uma coisa, eu cheguei a falar aqui que eu não assistiria jogo do Palmeiras. Eu não tô falando isso agora. Se eu não tô falando isso, pra mim o termômetro é muito claro. Eu sou o termômetro, na minha opinião. Pelo menos o meu próprio termômetro. Se eu não quero ver o jogo do Palmeiras, que tô vendo que tem coisa errada, falando, não quero mais o jogo do seu. Se eu falar isso aqui é porque o Abel tem que rodar. Enquanto eu não falar isso aqui, eu tenho certeza que o trabalho continua, tá tudo bem, apesar de ter ali, não tá na boa fase, todo mundo tem má fase, mas vai melhorar. Ora, homem de pouca fé, confia, entendeu? Vai dar tudo certo. Eu acho que essa turma do amendoim que fica descendo o cacete aí no Palmeiras, no técnico do Palmeiras, toda hora tá criando uma polêmica, tá criando um caso, esses caras não, meu irmão, não é possível, cara. Não é possível. Vocês querem que volte o Mano Menezes? Vocês querem que venha o Luxemburgo comandar o Palmeiras? Quem que vocês querem para ser o técnico? Vamos dar sugestões boas aí, pelo amor de Deus. Primeiro, eu nem acho que é o caso de falta de sugestão. Você achar uma sugestão boa, então pronto, podemos mandar embora. Não podemos não. Vamos mandar o técnico agora, o técnico que ganhou o Libertadores depois de 20 anos, que já ganhou aí mais 2 campeonatos pra gente, que já ganhou a Copa do Brasil também, embora faz tempo que não ganha, tá na hora de ganhar de novo, hein? Tá na hora. Embora eu prefiro ganhar o Mundial de Clubes agora, é um super Mundial. E a Libertadores tá aí também, né? Tá aí também. E esse ano a gente tem que fazer uma campanha bem decente, bem melhor, né? Ou seja, chegar na final e ser campeão. Mundial também, se a gente conseguir pelo menos chegar na semifinal dos 4 melhores, eu acho que já é ali um baita de um resultado. Mas é claro que o Palmeiras não vai lá pensando em 4º lugar, a gente vai para ganhar. Mas assim, eu tô dizendo assim, não podemos passar vexame e não chegar nem na semifinal. É vexame. O grupo que o Palmeiras tirou ali, o Palmeiras é obrigado a classificar. É obrigado a classificar. Palmeiras e Porto, pelo amor de Deus, gente. Palmeiras, Porto, Miami lá dos Estados Unidos e o Al-Ahly, que a gente meteu 2-0 no último Mundial que a gente teve. Quem tem que ganhar do Al-Ahly, do Miami e do Porto. Tem que ganhar os 3 jogos e ir com os 9 pontos lá para a próxima fase, ponto final. Nas oitavas de final, vamos ver o que vai dessa treta aí, pronto. Depois cai nas quartas de final e aí vamos lutar para chegar na semifinal. Chegou na semifinal, vamos olhar para o adversário, vamos ver quem que é. Provavelmente vai ser um europeu bichão lá de todo tamanho, cheio da grana. A gente vai olhar assim e falar, favorito é você, fica com a bola aí, a gente se retranca aqui, quando der a gente tenta espetar um contra-ataque, fazer um gol e ganhar. Vai pra final, pronto. E aí vai do mesmo jeito. Provavelmente do outro lado vai vir outro monstro, outro bichão. Mas é isso, eu acho que é um absurdo. Se você quer mais detalhes do porquê que eu acho um absurdo a gente ficar levando a hashtag ForaAbel agora, você tá puto comigo? Veja meus próximos vídeos. Não tá inscrito? Se inscreva pra você não perder. Ativa o sino aí que nos próximos vídeos eu explico melhor. Tem mais um, inclusive, chegando aqui agora do lado. Clica aí, tá? Avante, valeu.